Ó, a notícia que acaba de chegar por aqui. Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a anistia administrativa aos 439 bombeiros que ocuparam o quartel central para exigir o aumento de salário. Eles voltam a ter ficha limpa, mas o caso da invasão do quartel ainda é motivo de análise da Justiça Militar. Também foi aprovado o reajuste de 5,58%. O governador Sérgio Cabral anunciou que vai sancionar a anistia e o aumento vitória dos bombeiros, não é? Você quer comentar a propaganda que passou agora há pouco, se vocês assistiram, olha, do Tiririca? Vocês devem ter visto aí no intervalo a propaganda do horário político, aparecendo o Tiririca, e o Tiririca vestido de palhaço, como é o Tiririca que ficou conhecido, apontando num quadro menor do vídeo: esse aí sou eu, aquele que é o deputado sem a fantasia, sem a peruca, sem o chapéuzinho, sem a roupa espalhafatosa. É interessante que no momento político do Brasil, a gente precise da mediação do palhaço para explicar a política. Às vezes eu tenho a impressão que o Tiririca deveria explicar muito mais coisas, porque só um palhaço para explicar algumas coisas que estão acontecendo na política brasileira hoje. Bravo, Eugênio. Tá. Olha, o Pão de Açúcar pode unir com o Carrefour, formando um dos grupos mais fortes de varejo de todo o mundo. A possibilidade da fusão, que envolve bilhões de reais, foi duramente criticada pelo grupo francês Casino, sócio de Abílio Diniz. Poucas transações comerciais mostram tão bem a nova ordem econômica mundial. A proposta de fusão entre o grupo brasileiro Pão de Açúcar e a francesa Carrefour, a segunda maior rede de varejo do mundo, evidencia a força das economias emergentes e a crise que se aprofunda na Europa. Na proposta apresentada hoje, a fusão aconteceria em duas etapas. Na primeira, a Companhia Brasileira de Distribuição, dona do Pão de Açúcar, se associaria ao grupo de investimentos BTG Pactual, que faria um aporte de 690 milhões de reais. O banco público BNDES também participaria do negócio, com 3 bilhões e 910 milhões de reais, totalizando o equivalente a 2 bilhões de euros. Surge assim a NPA, ou o Novo Pão de Açúcar. Essa nova empresa se uniria então com o Carrefour para dividir o controle do próprio Pão de Açúcar, do Carrefour do Brasil e do Carrefour Mundial. Para o consumidor, a fusão significa colocar sob a mesma administração as empresas controladas pelo Pão de Açúcar, como as redes Extra, Compre Bem, Ponto Frio e Casas Bahia, e do Carrefour, com as redes Dia e Atacadão. Isso corresponde a pelo menos 27% do mercado nacional. Os acionistas do Pão de Açúcar e do Grupo Carrefour têm agora 60 dias para analisar a proposta e dizer se concordam ou não com a fusão. Mas o negócio também terá de passar pela aprovação do Grupo Casino, uma rede de varejo francesa que é sócia do Pão de Açúcar e concorrente do Carrefour. Em nota, num tom nada amistoso, o Casino afirmou que a transação é um projeto preparado ilegalmente pelo Carrefour e pelo empresário Abílio Diniz. Mas quem vai dar o aval final para a fusão é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, onde a batalha deve ser travada. Será que a operação aumenta essas alternativas, aumenta a variedade de produtos, o potencial de maiores benefícios, de produtos mais baratos, ou em determinadas regiões haverá mais restrições? Essas são as questões fundamentais a serem analisadas pelo CAD. Olha, a possível fusão do Carrefour com o Grupo Pão de Açúcar animou os investidores da Bovespa e as ações da rede brasileira tiveram hoje uma forte valorização de 12,64%. Um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional torna mais ágil a atuação do CAD, esse órgão criado para evitar a formação de cartéis e monopólios. O Supercard, como é chamado o novo projeto, não agrada às entidades de defesa do consumidor. A feira livre é assim. Ganha freguesia quem fala mais alto e oferece o melhor produto pelo menor preço. Qualidade e o preço também, né? Uno as duas coisas. A concorrência é saudável, a qualidade conta pontos, mas a gente sabe que o preço é decisivo na hora da compra. Afinal, economizando um pouquinho aqui, outro tanto ali, o dinheiro rende mais.
Aqui eu compro, vamos supor, R$2, ali eu já compro de 3, lá na frente já compro de 4, então tem diferença de muitas coisas, né? O dinheiro da gente é suado, né? Agora, imagine se um único feirante fosse dono de quase todas as bancas da feira. Sem concorrência, ele poderia colocar os preços que quisesse. Isso se chama monopólio. É quando alguma empresa sozinha controla o mercado, uma prática condenada pelo consumidor. Sem concorrência é desleal, né? A gente ficaria sem opção, aí não dá. O bom é você ter bastante opção, eu tô errada. As fusões são prática comum no mercado financeiro. Isso vem ocorrendo principalmente com os bancos. Mas no setor bancário ainda há espaço para a concorrência. Na área de chocolates, a situação é diferente. Há uma década, a Nestlé comprou a Garoto. Essa união representa 56% do mercado. Agora, é a vez de outras duas gigantes do setor de alimentos, Sadia e Perdigão, que juntas detêm 80% do mercado de alguns produtos como a margarina. O consumidor vai sofrer preços mais elevados sem ter a concorrência no mercado onde ele pudesse buscar preços melhores. O órgão responsável por evitar abusos nas fusões é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Quem defende os direitos do consumidor chama atenção para um projeto que deve ser votado no Senado e que pode trazer prejuízos para o consumidor, o SuperCAD. Hoje, as empresas que formam cartéis recebem multas de até 30% do faturamento bruto. O projeto reduz as multas para 20%. Atualmente, as empresas que faturam a partir de R$400 milhões por ano precisam ter as fusões aprovadas pelo CAD. Pelo projeto, o SuperCAD só fiscalizaria as que ganham mais de R$1 bilhão por ano. O Proteste entende que as multas têm que ser realmente elevadas até para coibir práticas abusivas de mercado. Caso contrário, o crime compensa. Olha, tanta coisa para falar sobre esse assunto que eu vou tentar aqui organizar. A primeira coisa é esse assunto aí, dizendo que os consumidores vão ter pouca opção. Tem até aqui o Bonilha que pergunta, com essa fusão nós vamos ficar nas mãos do senhor Abílio Diniz e tudo mais, mas não é só o consumidor. Se você pensar que o fornecedor também, na hora que ele vai vender, ele vai vender só para um comprador. Ele não tem uma alternativa, muitas vezes, isso já acontece, ele não tem uma alternativa de comprador. Então, o fornecedor para esses mercados. Isso acontece em vários campos da economia brasileira. Eu queria destacar, no entanto, uma outra coisa. Essa explicação que a repórter Luísa Moraes fez do monopólio é uma das melhores explicações que eu já vi na televisão brasileira. Pega a feira, todo mundo vai à feira, nós todos vamos à feira, e o que aconteceria se alguém controlasse todas as barracas? Porque, normalmente, essas discussões... ótimo mesmo. Isso é uma imagem muito feliz e muito tudo, clara. Né? Porque o que acontece normalmente? Essas questões são debatidas em economês, que é um idioma de difícil compreensão, muitas vezes. Às vezes, até para os economistas. E isso também mostra por que a gente precisa de regulação de mercado. Normalmente, as pessoas dizem o seguinte, não, o mercado tem que funcionar livremente, a concorrência produz o preço e acabou. Não existe isso. É claro que tem que haver concorrência, tem que haver disputa de mercado, mas dentro de regras democráticas. Então, senão se forma um monopólio, senão se formam os oligopólios, e aí acabou a livre iniciativa, acabou a concorrência. Mas o CAD, que é o órgão que tem que ver, fiscalizar, inclusive interditar, se for o caso. Não é que essa fusão daria o quê? 27% do domínio do mercado varejista. Imagina, isso no Brasil. Em São Paulo, se for ver, deve ser muito maior em termos de porcentagem quando você pega uma outra grandeza. Agora, hoje eu estava até pesquisando sobre o CAD e tudo mais, e a gente mostrou aí na matéria Perdigão e Sadia, e por enquanto o CAD ainda não definiu a situação do Perdigão e Sadia. O que é determinado é que as duas empresas têm que ter a administração em separado, quer dizer, cada uma de um lado, mas elas podem fazer compras juntas, como de carne, insumos, elas podem fazer juntas. E uma outra coisa que não é nenhuma acusação, mas apenas uma curiosidade, que o presidente do CAD é o Fernando Magalhães Furlan, que tem parentesco com o pessoal da Sadia, e é isso, quer dizer, ele não pode decidir ali junto com os outros conselheiros, mas ele, inclusive, trabalhou no grupo. Demétrio. Eu acho que
não sei se o pessoal prestou atenção que essa fusão planejada do Pão de Açúcar com o Carrefour depende de aportes de capital. E que o maior aporte de capital é um aporte de capital do BNDES. Vamos entender isso? Isso significa o seguinte, é o teu dinheiro que está produzindo essa fusão. Porque o governo brasileiro resolveu que é estratégico produzir um grande grupo varejista internacional e ser sócio de um grande grupo varejista internacional. Por causa disso, o teu dinheiro, porque o dinheiro do BNDES é o teu dinheiro, o BNDES pega o dinheiro emprestado no Tesouro e quem dá o dinheiro para o Tesouro são os impostos ou são títulos de dívida pública que nós e nossos filhos pagaremos. Tá? Então, o teu dinheiro serve para o governo produzir um semi-monopólio na área varejista, o que é ruim para a concorrência, o que é ruim para a população, em nome de gerar uma grande empresa, um campeão nacional, mesmo que associado com um francês, um campeão nacional que agirá na arena internacional. O que você está dizendo é que o BNDES está apostando no vencedor, é isso? Mais do que isso, eu estou dizendo que tem uma doutrina atrás disso. Essa doutrina é a doutrina do capitalismo de Estado. É a doutrina dos nacionalistas fanáticos que acham que o dinheiro público deve ser usado para produzir grandes empresas, supostamente nacionais, para carregarem a bandeira verde e amarela no mundo, mesmo que isso seja pago com dinheiro de toda a população, tanto através de impostos, quanto pagando mais pelos produtos que compra quando vai no supermercado. Entendi. Isso é o contrário da concorrência. Só uma coisa rápida. Esse raciocínio que o Demetrio está expondo aqui com clareza, ele tem algumas questões que não ficam tão claras assim. Porque nós vivemos um período em que a economia internacional vai se oligopolizando. Nos setores estratégicos da economia, nós temos o domínio hoje de grandes grupos econômicos. Essa visão nacionalista a que você se refere, ela vem de uma ideia que o Estado pode desenvolver uma estratégia para a economia nacional, fortalecendo grupos no Brasil capazes de oferecer concorrência aos grupos internacionais. Senão, a nossa economia seria devastada por esses grupos internacionais. Isso que fica difícil de verificar, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é um grande mito. Veja, não é bem assim. Nos Estados Unidos, que ainda são a maior potência mundial, a legislação antitrust e que garante a concorrência impede esse tipo de coisa. E o governo não entra com um dinheiro público para produzir campeões nacionais. Não, perfeitamente. Bom, gente, vamos seguir adiante e esperar que o CAD tome uma boa decisão. Só outra coisinha, Polly, eu sei que... Mas o tema toca diretamente no bolso do telespectador. Esse número que nós tratamos aqui, 27% do mercado, me parece, pela reportagem, que é um número geral. O que a política que tenta fiscalizar a concorrência no mercado precisa verificar é a presença de monopólios e oligopólios em áreas determinadas, tanto áreas geográficas como áreas de mercado. Isso ficou claro na questão Sadi e Perdigão, que tem monopólio de alguns produtos, mas não de todos. Então é preciso ver no cenário nacional, mas é preciso ver também como fica esse monopólio em algumas praças. Porque se é uma praça importante... Em algumas práticas, né? Porque quando a gente fala, eles têm administração separada, mas eles podem fazer compras juntos de carne... Não sei, e aí o mercado ali naquela região acabou. Então isso que é difícil aí. Olha, com o apoio do Brasil, Estados Unidos, Rússia e China, a ministra das Finanças da França, Christine Lagarde, foi eleita hoje para a direção-geral do Fundo Monetário Internacional. Esta é a primeira vez que uma mulher é eleita para o comando do FMI. Ela substitui o também francês Dominique Strauss-Kahn, afastado no mês passado depois de ser preso, acusado de abusar sexualmente de uma camareira de hotel em Nova York. A eleição de Lagarde mantém a hegemonia de 64 anos da Europa à frente do fundo, instituição criada para garantir a estabilidade do sistema financeiro internacional. Já era esperado, desejado por quem, Demetrio, essa escolha? Não, todo mundo já sabia. Isso era a pedra cantada porque os países emergentes, em particular os BRICS, os chamados BRICS, não conseguiram... Que é Brasil, Índia... Brasil, Rússia, Índia e China
não conseguiram, nem tentaram de fato, articular uma candidatura alternativa viável ao nome de Christine Lagarde. Com esse resultado, a gente pode mudar o nome do Fundo Monetário Internacional. Eu sugeriria Fundo Monetário Europeu, porque justamente quando a Europa se torna a maior tomadora de empréstimos do FMI, um europeu é escolhido para chefiar o banco. Então, o representante do maior bloco credor se torna o chefe do banco credor. É incrível. Mas já era um francês que estava lá. Mas era um francês antes da crise do euro. Tem duas coisas. Já era um francês, ela continua a visão que ele representava e ela é uma mulher e ele cai acusado de um Eugênio, crime você sexual. não entendeu? Ela não é uma mulher, ela é uma europeia. Ela é uma europeia, mas ela é uma mulher. Ela não é uma mulher, ela é uma europeia. E ela representa a continuidade da visão dele. Então é uma... Não, veja, Dominique Strauss-Kahn foi escolhido antes de começar a crise do euro. Perfeito, estava cumprindo o mandato. Estava cumprindo o mandato. Depois vocês decidem isso, gente, por favor. Então a gente vai decidir isso no intervalo. Lá fora. Na semana que comemora os 90 anos de fundação, o Partido Comunista Chinês constata que entre seus principais desafios estão o combate à corrupção e à desigualdade social. O número de militantes nas fileiras do partido também diminuiu de maneira drástica. Aos 7 anos, as crianças são inscritas na organização Jovens Pioneiros, braço infantil do partido que tem 130 milhões de integrantes. Ao completarem 14, vão para a Juventude Comunista, onde o número de militantes cai para a metade. Já os adultos, em sua maioria, preferem ficar longe da antiga militância partidária. Nas ruas, faz décadas que os chineses abandonaram o estilo Mao Tse-tung em troca da moda ocidental. Hoje, o próprio governo admite que a luta contra a corrupção, que se espalha no aparelho do Estado, e o combate à desigualdade social são os maiores desafios. Segundo os críticos do regime, no momento em que o PC chinês completa 90 anos, o país tem pouco a comemorar no que se refere às conquistas do partido. Afinal, alertam os dissidentes, o que levou a China a tirar milhões de pessoas da pobreza foi uma receita capitalista agressiva. E também foi isto que transformou o país na segunda maior economia do mundo. A seguir, Aloysio Mercadante volta a negar envolvimento com os aloprados. E mais, ex-goleiro Bruno depõe na Assembleia Legislativa de Minas.